Oba, minha tropinha, quanto tempo, não é? Eu sei, vocês vão me xingar que eu demorei a postar e ainda por cima postei pouco. Mas ó, a obra é nova, acabou de sair, então não tem muito capítulo. Bom, o que importa é que eu espero muito que vocês gostem dessa obra e se gostou, deixa o like pro YouTube entender isso e te recomendar os próximos capítulos dela, não só como os próximos vídeos. E comenta bastante pedindo continuação. Dito isso, siga meus bons. Nossa obra começa dizendo que existem vários tipos de forma de conseguir desejo. Você pode fazer isso através de uma pata de macaco ou através de um pacto demoníaco. Bom, existem vários jeitos de você conseguir realizar um desejo e ele sempre recebe diferentes nomes, mas o objetivo é sempre o mesmo. Algumas vezes chamamos eles de sistema e normalmente a gente consegue nível poder ou mulheres, só que o erro que todo mundo comete é a ganância. Sempre querendo mais e mais. E sabe, às vezes o sisteminha é meio troll. Isso se ele for de fato um sistema, porque às vezes é outra coisa ou outra pessoa. Às vezes pessoas que adoram explorar essas brechas, levando o próprio desejante à própria ruína. Isso só pra brincar um pouquinho com as suas almas, com as suas vontades. E sabe, essa doida aí que vocês estão vendo é exatamente isso. Por sinal, ela é um sisteminha um pouco diferente, mas tá dizendo que nesse mundo já não tem mais diversão. Tudo é sempre a mesma coisa. Tá na hora dela ir carregar um novo jogo, ou talvez até um novo mundo. Mas que tipo de mundo ela deveria visitar? Magia e dragão já é chato, ela já tá enjoada disso. O Murim também não vale a pena. É legalzinho no início, mas nunca traz tanta diversão assim. Dessa vez ela quer um mundo completo, desprovido de magia e habilidades. E é aí que ela avista o nosso planeta, uma terra virgem e intocada. E além disso, lá existe um carinha bem interessante, alguém com uma quantidade gigantesca de energia. Só que essa energia é maligna. Pois é, o nosso prota é meio bichado. Porém isso, pra essa doida é delicioso. Na verdade, tá mais pra algo irresistível. Agora, de todo jeito, ela quer aquele lugar e o prota. Tanto que ela começa a romper as próprias barreiras do universo. Só que ao mesmo tempo acaba se machucando com isso. Não que ela se importe muito, porque pelo visto é meio sado. O engraçado é que essa doida nunca se machuca. Então, por que dessa vez aconteceu? Será que é porque esse mundo nunca experimentou uma invasão de uma força transcendente? Infelizmente pra ela e felizmente pra gente, aquele mundo não comporta tanto poder. Dessa vez, essa maluca vai ter que deixar boa parte da sua magia pra trás. Não que isso incomode muito ela. Como eu disse, essa mulher é meio doida, só que esse é um sacrifício que ela vai precisar fazer para tocar numa terra virgem e distante. A maior parte do seu poder vai ter que ficar para trás, porém, para ela, as coisas funcionam de um jeito diferente. Apenas mortais se apegam a coisas que já tiveram. Para uma rainha mortal como ela, até mesmo o poder acumulado por diversos e longos e incontáveis anos não passa de um brinquedo, desde que ela possa começar um novo jogo. Isso não importa muito, fora que no final das contas, é isso que torna tudo tão divertido, pelo menos pra ela, né? Quando a rainha tomar esse lugar inocente, corrompê-lo por completo, pisoteá-lo com toda a força e sugá-lo até a última gota. Aí sim, aí essa doida vai se sentir completa. Na verdade, até mesmo vai retornar com poder 100 vezes maior. E o bom é que seu alvo ela já escolheu. É simplesmente o nosso prota, um homem aparentemente raro de se encontrar. Bom, falando nele, o moleque fica lá tentando entender o que tá acontecendo. Quem é aquela maluca na sua frente? A deusa, indo até o garoto, diz que vai conceder a ele um desejo. Na verdade, todos os desejos que o garoto tem serão realizados. O prota para, olha, observa, sabe que isso tá fácil demais e é melhor não. Essa ele passa. A deusa fica, ué, como assim? Ele não vai querer o desejo? Como ele não vai querer um desejo de uma deusa como ela? Parando pra pensar mais um pouco, ela entende que não pode culpá-lo. Afinal, ali é uma terra remota, completamente intocada. Ali não tem essa de poderes transcendentes, então provavelmente o garoto tá morrendo de medo. No entanto, não tem necessidade do garoto se sentir inferior. Apesar de tudo, ela servirá a uma existência insignificante como o prota, pro garoto ter certeza de tudo que ela fala. A doidinha vai deixar uma demonstração, porém o protinha mete o pé e deixa essa maluca falando sozinha. A deusa fica indignada porque ela toda generosa, gloriosa e totosa tá dando atenção pra ele, mas o garoto tá cagando. Isso acaba deixando a mulher muito, mas muito irritada. Então ela começa a ativar a sua magia. O prota não entende o que diabos é aquela luz que tá aparecendo na frente dele, mas é aí que muito, mas muito ouro aparece. A deusa fala pro seu mestre prestar atenção em tudo que tá na sua frente. Ela pode conceder riquezas infinitas nesse exato momento. Pode ser joias raras, ouro puro, qualquer moeda do mundo que ele quiser usar. Nada disso é um problema, até mesmo um bitcoinzinho caso ele esteja interessado. Sim, essa é uma deusa moderna, pode ter vindo de outro mundo, mas ela deu uma pesquisadinha antes, atualizou e agora tá sabendo de tudo. Bom, o garoto deve considerar aquilo um presente de saudação, porém, é aí que o prota puxa o telefone e começa a ligar pra alguém. A gente vê que o garoto ligou foi pra polícia. Alguns minutos depois, a tropa inteira tá lá.
O garoto diz que encontra uma grande quantidade de bens perdidos e de uma origem desconhecida. É claro que toda corporação agradece, mas ainda mais porque vão ficar com a maioria, né? Sabe quem não entende nada disso? A nossa querida deusa, que ela fica pensando, como assim? Ele simplesmente entregou tudo sem pensar 2 vezes. Refletindo sobre o garoto, ela percebe que ele trata dinheiro como lixo. Permanece tranquilo mesmo diante de uma riqueza inestimável. Isso é nada mais nada menos do que o esperado do mestre que ela escolheu. O prota até diz que entregar itens suspeitos encontrados na rua para a polícia é um bom senso. Quem sabe se é dinheiro roubado, ou até mesmo fruto de uma extorsão, ou pior, até radioativo. A propósito, por que a polícia não conseguiu ver ela, sendo que a garota é a mais suspeita aqui? É aí que ele repara na laranjada. Já jogando no ponto fraco, a doidinha diz que não tem pra onde ir. Será que pode passar uma noite com ele, hein? Só uma noitinha? A deusa até diz que vai recompensá-lo muito bem. Calma, prota, não fraqueja, moleque, calma, segura. E realmente ele não fraquejou. Ligou de novo pra polícia. Ele diz pra tropa que encontrou uma moradora sem teto. Será que eles podem ajudar? Isso acaba destruindo a deusa. De novo, chamando a polícia. Ainda mais pra ela. A deusa começa a perguntar pro prota se o motivo dele ter chamado a polícia é porque não gosta daquele tipo. Que tal então uma cavaleira em apuros? Uma garota fera? Ou até um belo rapaz, se ele preferir. Um moleque começa a dizer que chamar a polícia pra quem você não conhece é a coisa mais óbvia, ainda mais quando é um sem teto. É apenas bom senso. Vai saber se a pessoa é um fugitivo, alguém tentando aplicar um golpe, ou até um trapaceiro. É só uma pena que a polícia também não conseguiu levar ela embora. Rapaz, isso deixa essa bicha irritada. Mas tão irritada. Na verdade, ela fica até um pouco interessada. A garota entendeu que essas coisas vulgares não vai mexer com o coração do prota. Então agora ela vai analisar tudo que o coração dele deseja. Os desejos patéticos de um mero humano não são nada diante da sua sabedoria. Não tem como o garoto tentar esconder. Algum desejo ele vai ter. O protinha, quebrando ela, pergunta por que essa doida tá fazendo pose no meio da rua. Ficou maluca, foi? Porém, a deusa diz que entende. Na verdade, entende completamente. Ela sabe qual é o desejo do prota. Uma aura fria, uma atitude arrogante, extremamente vigilante em relação às outras pessoas. E ainda descarta riqueza e luxúria como se fosse lixo. Isso é a prova de que ele abriga a ambição de um rei. E o que essa ambição exige é simplesmente poder. Para alguém como ele, ela preparou um presente grandioso. Ele deve aceitar todos esses presentes, já que aquilo é simplesmente o seu destino. Primeiro, a espada da vitória com o poder absoluto. O segundo é uma armadura sagrada do santuário, que se funde ao seu corpo. E por último, um elixir da vida que concede imortalidade. E agora, com imortalidade, invencibilidade e invicto, ele realmente vai negar os presentes? Descendo a mão, essa maldita diz que o garoto deve liberar a sua ambição, deve conquistar tudo o que deseja. E essa passada de mão prota realmente, ele não aguenta. Mas alguns minutos depois, vocês já sabem, o garoto é brabo e não cai nessa de jeito nenhum. Ele entrega tudinho pra polícia. Quem não gosta nem um pouco é a deusa. Até pergunta se o prota tá de sacanagem. Aqueles eram seus preciosos itens. E pensar que ele simplesmente entregou os tesouros que ela valorizava tanto. Pra começar, ela já tinha perdido muito poder pra entrar nesse mundo. Agora isso, o prota diz que armas ilegais, pílulas suspeitas e roupa que supostamente cabe no seu corpo, isso deve ser macumba. Quem por acaso tocaria nessas coisas? Por favor, a garota deve usar o bom senso. Enquanto parte, um moleque diz que disse desde o começo que não precisava dela. Será que agora ele pode ir em paz? Não, eu acho que não. Ele acabou irritando demais essa deusa. A mulher agora tá virada no samurai. Ela diz que um caipira como o prota, que nem tem poderes, tá achando que é quem? Como ousa fazer isso com ela? Fazer a deusa passar por tanta humilhação? Ainda mais ela, a rainha dos deuses demoníacos, a maldita Sudana. Mas já que assim, ela vai lançá-lo direto no abismo, invocando os fios do destino ao seu bel prazer. E não só isso, como também o tabuleiro do karma. A Sudana diz as seguintes palavras: aqueles que certamente o deixaram indefeso se reúnam ao seu lado por um destino distorcido, mas que estejam destinados a permanecer fora do seu alcance. Que perigos incontáveis, mortais e enlouquecedores o ataquem incessantemente através da inversão de causa e efeito. Que ele tenha uma morte miserável lutando em completo desespero. Isso deve acontecer até que esse homem irritante sucumba a ela. Meu amigo, eu não queria dizer nada não, mas isso tá com a cara de macumba das braba. Protinha, você se meteu numa furada muito grande. Era mais fácil ter agradado essa deusa. Apesar que no final das contas você ia se lascar de todo jeito, né? A mulher continua, dizendo que até que ele se ajoelhe diante dela, Sudana, a rainha dos deuses demoníacos, o garoto deve ser destruído pela separação, pelo medo e pelas adversidades. Depois de tudo, só então ele vai compreender que tipo de existência nobre tá na sua frente. Ela, Sudana, realmente é... Bom, eu não sei o que aconteceu, mas pelo visto a Sudana explodiu. E
Ih, rapaz, se transformou num gatinho? Será que a macumba não deu certo? A Sudana, coitada, começa a tentar entender o que aconteceu. Por que ela se transformou nesse maldito gato? E pior, fofo pra caramba. A deusa começa a pensar que não imaginava que ficaria tão fraca assim vindo pra esse mundo. Tipo, ela sabia que ia perder poder. Mas não nesse nível, quando inventou de alterar o destino e as leis da casualidade, perdeu o último resquício do poder que tinha. Quer dizer, ela ainda deve ser poderosa, mas nem tanto. E sabe quem é o culpado disso tudo? O nosso maldito Prota. A deusa corre pra frente do garoto, mandando esse maldito parar. Porém, o Prota começa a estranhar o motivo dela ainda tá ali. Não era pra ter desaparecido? A deusa começa a dizer que a culpa é toda do Prota, por conta da atitude dele. Ela acabou desse jeito, mas tudo bem, continue fingindo que é durão. O destino do garoto e as leis da casualidade foram alterados. Ele tá destinado a morrer da forma mais miserável possível. A única que pode salvá-lo é a deusa. Não que ela vá, porque agora tá totalmente irritada com ele. Mas sabe, se fosse pra ser salvo, teria que ser com ela. O garoto pode lutar o quanto quiser, mas quanto mais ele sofrer, mais feliz ela vai ficar, percebendo que foi pega no colo. Ela diz que agora não adianta. É até legal da parte dele, mas não adianta mais. Não vem pra cá com bajulação que não vai dar certo. Mas quem disse que o Pro tava querendo bajular? O moleque mete-lhe um chutão jogando a gatinha pra bem longe. Mas enquanto isso, numa outra rua centenas de metros dali, a gente vê um carro sendo roubado. O dono, é claro, começa a gritar em desespero. Na verdade, todo mundo da rua começa a gritar pra polícia. Eles tentam indicar onde tá o ladrão. Porém, ao mesmo tempo, ali tava uma moça comprando um churruzinho. Só que sem perceber, ela acaba virando e batendo no carrinho do seu filho. E seu filho acaba indo em direção à rua. Aí, imaginem a combinação. Carro roubado, criança indo pra rua, alta velocidade e cabum. A mãe, é claro, começa a gritar em desespero indo em direção ao carrinho. Até pede ajuda pra alguém. Porém, enquanto tava correndo tentando pegar o carrinho do seu filho, lá vem um motoqueiro. A criança não tava ligando muito, sabe? Pra ela tudo era bem divertido. Mal ela sabia que ela tá quase fazendo um caminho pro Isekai. Bom, o que importa é que o motoqueiro tava vindo, porém tava vindo muito distraído. Tava até cantando uma musiquinha sobre a sua nova motinha. E sabe, a mãe do menino também não tava prestando muita atenção, tava olhando pro carrinho. Aí acabou que os dois idiotas acabam se esbarrando. Por conta disso, as pizzas do motoboy começam a voar pela rua. A criança que tá no carrinho começa a pedir um pedaço de pizza. Só que enquanto tudo isso tá acontecendo, uma mulher no meio da multidão começa a observar. Seguindo seus instintos, ela aperta o passo e corre em direção ao carrinho. Chegando lá, ela não só pega o carrinho, como também para o próprio carro com o braço. Faz sentido? Não. Lembrando que esse mundo não tem poder, então como ela conseguiu parar o carro com o braço? Eu acho que a obra aqui tá se contradizendo, hein? Não queria dizer nada não, mas tá se contradizendo. Bom, a mulher é tão braba que não só salvou o bebê, como também resgatou todas as pizzas. Se voltando pra multidão, ela diz pra todo mundo ficar tranquilo. Agora já tá tudo bem. O nome dessa doida aí é Lantia. Por incrível que pareça, ela é uma colega de classe do nosso Prota. E por sinal, é dito o nome do nosso Prota, que até agora ninguém falou nada. O nome dele é Shen Sheng. Eu poderia colocar na história do nada sem vocês perceberem? Poderia, mas não tô afim não, vou jogar aqui mesmo. Bom, o que importa mesmo é que tá todo mundo gritando o nome da garota. Uns chamam ela de heroína, outros começam aplaudindo. O que importa é que todo mundo tá elogiando ela. E sinceramente, isso é uma das coisas que essa garota em específico gosta. Primeiro que ela vem de uma família de atletas nacional, então por isso ganhar elogios é o que ela mais gosta. Eu sei, até parece estranho, né? Só porque ela é de uma família muito conhecida nacionalmente por conta da arte marcial, ela gosta de elogio? Sim, realmente essa é a relação. Isso porque esse povo é muito vaidoso, entendeu? Muito vaidoso, gostar de elogio. Agora faz sentido, né? Bom, enquanto ela tava lá rindo pra todo mundo, a deusa começou a aparecer lá no céu. A Lantia começa a sentir um poder vindo em alta velocidade na sua direção, e ao invés de primeiro tentar ver o que é pra decidir o que vai fazer, ela simplesmente chuta de volta. Mas deusazinha, já deu pra perceber que hoje não é o seu dia. Só que aí, depois de chutar, a garota percebe que era simplesmente uma gata, e percebeu que isso também não é nada bom. Digo isso porque, bem, ninguém gosta de alguém que agride um gatinho. Então todos os elogios que foram colocados vão ser retirados, provavelmente. A questão é que agora é tarde demais, né? Já chutou, não dá mais jeito. Quem tá se lascando com isso tudo mesmo é a deusa. Como a coitada acabou sendo chutada de novo, ela acaba voltando na mesma direção. Por conta disso, por incrível que pareça, ela volta justamente no pé do Prota. O moleque repara que a doida ainda tá viva, apesar de tudo. Outra coisa que ele percebe é que ataques comuns, pelo visto, falham com o gato. Com o gato não, com a deusa. Mesmo depois de um chute potente como aquele, ela, voltou. Puta da vida, a deusazinha começa a xingar o garoto. Ele pelo menos viu tudo que ela passou. E o pior de tudo é que agora, pelo visto, o destino dela tá selado ao dele. Isso acaba deixando ela totalmente em pânico. Mas é engraçado que depois de tudo, correndo na direção da deusa, a amiguinha do Prota aparece. O motivo da Lantia tá correndo é pra ver se o gatinho tá bem. Querendo ou não, ela deu um chutão sem querer. Não que ela esteja fazendo isso por pura bondade, mas imagina se aquilo foi filmado. Vai rodar na internet, vai queimar o seu sonho.
que no caso seria ser a campeã número 1 do mundo. Mas agora sua reputação tá por um fio, ela precisa dar um jeito nisso. Porém, assim que chega no local, ela vê alguém segurando o gato. Na hora, ela se esconde, não entende o motivo de tanta bagunça. Por que aquele bicho tá simplesmente falando? Ou pelo menos fingindo falar? E aquele homem não é o seu colega de escola? Não é o Xinxing? O que ele tá fazendo ali? Enquanto se mantém escondida. A garota até diz que tá sentindo uma sensação muito estranha. A sensação é tão estranha quanto da vez que ela lutou com seu oponente mais forte. Por que esse moleque dessa vez tá com uma aura tão diferente? Será que porque foi que ela nunca parou pra falar com ele? Esse moleque sempre foi desse jeito? Bom, enquanto tudo acontece, um parafusinho lá de cima começa a se soltar. A deusa percebe isso. E a Lantia também. Menos o Prota. O Prota, ele tá prestando atenção em outra coisa. Porém, justamente depois do parafuso se soltar, que um ar-condicionado inteiro cai na direção do garoto. A deusa desesperada começa a gritar pedindo pra sair dali. Mas Lantia, que tá lá embaixo, também começa a se preocupar com a situação. Porém, o Prota tá frio e calculista. Ele sabe o que tá fazendo. Só que como ninguém imagina que isso tá passando na mente do garoto, a Lantia começa a agir. Ela até grita tentando alertar o idiota. Mas como ele não se mexe, ela simplesmente chuta o ar-condicionado pra longe. O Xinxing também reage, até que com reflexo absurdo. Ele sai da área de impacto o mais rápido que pode. Mas sabe quem quase é acertada? Pois é, a nossa querida deusa. Eu não sei exatamente o que tá acontecendo, mas parece que toda a macumba que ela jogou pro Prota tá voltando pra ela. Bom, a Lantia começa a recuperar o seu fôlego. Ela aproveita a oportunidade pra perguntar pro Prota se ele tá bem. Se feriu em algum canto? Mas parando pra pensar, assim que ela foi chutar o ar-condicionado, ela viu levemente ele se movendo em alta velocidade. Algo sobre-humano. Alguém normal não teria saído daquela zona de perigo. Agradecendo pela preocupação, o Prota diz que tá tudo bem. Porém, a garota não fica contente com isso e começa a refletir. Ela viu também, por um momento, o Prota adotando uma postura de combate. Isso aconteceu quando ela estava vindo correndo na sua direção. Ele simplesmente ficou pronto pro confronto. Mas a pergunta que fica é, quem diabos é esse garoto? Por que ele tá começando a aparecer tão assustador? De repente, o Prota do nada começa a movimentar a mão, como se fosse lutar. É claro que a Lantia percebe isso e começa a pensar se por algum acaso vai começar algum desafio, ou até mesmo um combate. Mas não, o Prota só tá indo dar tchau. Ele agradece pela ajuda, mas diz que tá indo. Preocupado, o garoto ainda insiste que ela examine aquela perna. Tipo, ela acabou de chutar um ar-condicionado, então é bom ir no hospital. Mas a garota diz que tá tudo bem. Enquanto isso, a deusa tava lá só escondida, pensando em tudo que tá acontecendo. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ela não conseguiu seu objetivo ainda. A vitória do Prota até o momento é uma vitória ilusória, uma vitória de pirro. O verdadeiro pesadelo dele tá prestes a começar. Isso é só o início. Bom, tempo depois, o Protinha já tá no ônibus se dirigindo a outro local. Só que enquanto isso tudo acontece, ele percebe que tem algo diferente rolando ao mesmo tempo. Algo mais oculto. Primeiro que uma velha tá lá, toda rabugenta, brigando com o motorista. Não satisfeita por reclamar, ela ainda resolve meter a mão no volante. Claro que isso começa a causar um acidente. O motorista perde o controle. Com isso, o ônibus começa a balangar pra um lado, começa a balangar pro outro, algo meio bizarro. Só que antes dele capotar, o Prota consegue pular pra fora. Ele repara que algo de muito errado tá acontecendo. Mas pelo menos ele saiu a tempo. O engraçado é que no meio disso tudo, um carinha que tava ali vendendo cachorro quente, acredito eu, acaba se prejudicando com isso. Só que sabe a bacia de caldo e cachorro quente? Então acaba voando pro alto. O vendedor começa a gritar que seu caldo escapou. E ao mesmo tempo que isso acontece, aquela velha desgraçada que tava no ônibus começa a sair e perder o controle da coleira do seu cachorro. E não é qualquer cachorro, meus amigos, é simplesmente um Rottweiler misturado com Pitbull, misturado com Buterrier. Mas a velha começa a gritar chamando por ele, mas vocês sabem, né? Não adianta muita coisa. Enquanto isso, o Prota começa a pensar o que se tornou a sua manhã. Primeiro aquela deusa maldita, depois o ar-condicionado. Agora o ônibus capota e ainda tem esse cachorro. Bom, já que o caldo quente tá vindo numa direção e o cachorro em outro, o Prota só tem uma opção. Percebeu o impacto? Não, simplesmente se abaixar. Que se lasque os dois, tanto o cachorro quanto o caldo. Doguinho, infelizmente eu acho que vai sobrar pra você. O coitado acaba parando dentro da bacia de caldo quente. Enquanto isso, o Prota só para da sua esquiva bem tranquilo. Ele se salvou, mas o doguinho... tá até com os ovinhos ali pegando fogo. Enquanto isso tudo acontece, o Prota tenta entender o que diabos está acontecendo com o seu dia. Quer dizer, ele não pensa tão exageradamente assim, mas com certeza algo de errado tá acontecendo. Que desgraça de macumba é essa? A mulher que perdeu seu cachorro começa a correr na direção dele chamando pelo seu bebê. Na verdade, ela ainda para antes e briga com o cafeteiro. Por culpa dele, o seu bebê agora tá queimado. Enquanto todo mundo briga, o Prota percebe que essa confusão tá indo pra outro nível. É melhor ele ir embora. Só que o garoto não sabe é que outra situação tá acontecendo.
Quer dizer, ele até sente que algo estranho tá rolando, uma sensação estranha de alguém tá o observando, e realmente tem alguma coisa de olho nele, mas percebendo que tá diante dos seus olhos, ele começa a pensar se aquilo realmente é um sonho ou é real. O motivo é porque tem um corvo com os olhos brilhando e puto pra caramba. Não, na verdade minto, o corvo tá em cima da árvore. O que o prota realmente tá impressionado é que de novo essa deusa apareceu. Ela diz pro moleque com deboche que esse é só o seu primeiro dia. Agora essa é sua nova rotina. Caos em cima de caos. Porém, bom, se o garoto quiser resolver tudo, é bem simples. É só fazer um pedido e realizar um desejo. O prota diz que é bem estranho essa doida do nada querer bancar a boazinha. É claro que a deusa, irritada pra caramba, diz que não tá sendo boazinha. Ela na verdade tá ameaçando. Fora que ela veio aqui pra ameaçar e não ficar conversando. Vambora, faz um desejo logo ou se lasque. O problema é que o prota encara isso tudo como se fosse uma grande piada. Enquanto o moleque debocha, o corpo fica lá escutando isso tudo, como se a brincadeira do prota fosse um final de alerta. O miserável entra no mergulho, é claro, visando acertar o garoto. Só que quanto mais ele se aproxima, menos certo dá. O prota até começa a dizer que a vida humana é um equilíbrio entre seguir em frente e aceitar a morte. Ninguém, literalmente ninguém, tá livre dos riscos. E pela cara da deusa, quem foi acertado pelo corvo na verdade foi ela. Eu achei que tava indo na direção do prota, mas eu acho que não. Bom, focado em sobreviver. O prota diz que a sua paranoia é como se fosse um mecanismo de defesa. Ele automaticamente começa a mapear todas as rotas de fuga para tudo que acontece ao seu redor. Ele consegue detectar o perigo de qualquer ameaça que surge. Todo esse caos que ela gera é como se fosse para ele um treinamento diário. Isso acaba deixando a deusa muito puta, porque como é que ele consegue viver com tanta pressão? O prota confessa que seu maior desejo na realidade seria um mundo sem perigo. Caminhando pela rua, ele reflete que para viver em paz, precisaria eliminar qualquer problema que aparecesse. Sendo assim, o Shen Sheng impõe um limite. Ele também deixa claro que não vai cair na lábia de ninguém, muito menos dessa deusa maluca. A deusa, por outro lado, começa a refletir como alguém pode ser tão focado em não realizar um desejo. Que problema ele tem com isso? É só fazer um desejozinho. Mas e sobre a origem desse poder? O poder que o prota tem? Juntando os pontos, ela começa a entender melhor a situação. Esse poder tão grandioso que ele tem é por levar a vida como se fosse uma guerra constante. Tamanha é a obsessão por sobreviver, que ele nunca desliga o modo de alerta. É claro que o seu poder também vem da sua própria autossuficiência. Mesmo que fosse diante de uma loucura mundial, ele manteria sua sanidade intacta. O garoto tá num nível acima de qualquer um, e a deusa percebeu muito bem isso. Fora que o prota, por si só, tem bastante noção que só depende de si mesmo pra nunca ser pego de surpresa, e é mais um motivo pra ele sempre manter o modo de alerta. Fora que o moleque também é meio dodói da cabeça, então meio que ele acredita que é superior a qualquer existência, e acaba transformando isso em força. Sabe, percebendo isso tudo, o coração da deusa acelera, e isso deixa o coraçãozinho dela bem quentinho, sabe? Na verdade, a audácia do prota é tão grande que a deusa acaba ficando perplexa. Essa é uma pessoa que ela jamais encontrou na sua vida. Por conta disso, ela não sabe se fica com muita raiva ou muito apaixonada. O seu maior prazer vai ver o garoto perder a compostura sob pressão, só de imaginar devorando cada fragmento da existência dele. Os seus olhos brilham. O objetivo da deusa vai ser consumir seus medos e desejos mais profundos. E só assim, talvez somente assim, ela fique satisfeita. Rapaziada, só pra deixar claro, eu imagino que até agora a narração também não tava sendo muito boa e o áudio tava saindo um pouco estranho. Isso porque eu tava fora de casa, mas agora o pai já retornou, já tá em casa e tá gravando. Deixei uma semana sem vídeo? Deixei, mas pelo menos chegou. Enfim, o que importa é que tá todo mundo na obra tentando entender o que tá acontecendo. Como depois de tanta imprudência, quase ninguém se machucou. Na verdade, ninguém se machucou, pelo menos não gravemente. Principalmente aquele moleque que tava lá saindo do ônibus. A nossa querida lutadora Lancia começa também a se aproximar. Ela começa a se perguntar se aquela bagunça toda também acabou machucando alguém. Bom, pelo visto, ninguém ali ao redor se machucou seriamente. Só que, sabe o mais engraçado? Esse tempo todo, ela acompanhou o prota. Ela viu tudo que o garoto fez. Por exemplo, ele conseguiu pular do ônibus, bateu de frente com aquele cachorro maldito e mesmo assim, com seu reflexo sobre-humano, conseguiu desviar. Se não fosse suficiente, ainda desviou do balde de óleo. Para completar, ainda terminou com um movimento perfeito. A Lancia só conseguiu perceber isso tudo porque tem sua visão de artista marcial. Se não fosse isso, ela não teria conseguido acompanhar cada movimento do prota, de tão rápido que foi. Só a intensidade dos movimentos do prota já fez a Lancia mudar sua opinião sobre o combate. O jeito que o moleque age, a forma de se movimentar, é simplesmente perfeita. Pelo visto, a sensação que ela teve daquela última vez, quando sentiu aquela aura poderosa vindo do prota, não foi delírio, não foi sua imaginação. Mas a pergunta que a garota se faz é, o que tem de errado com Shen Sheng? Quem é ele de verdade? Bom, para matar essa dúvida, a garota pensa que deve encontrar o prota cara a cara e perguntar
por si mesma, sem ficar tirando conclusão da cabeça. Chegar e perguntar logo de uma vez. Chegando perto do prota, ela já chama por ele, fazendo-o parar. Ao invés de chegar de forma intimidadora, a garota chega tranquila, perguntando se ele tá bem. Querendo ou não, ele acabou de sair de um carro capotado. O prota diz que relaxa, ele tá bem sim. Porém, aquilo, claro, foi realmente perigoso. Mas infelizmente a vida tem dessas, né? É uma pegadinha atrás da outra. Dessa vez ele teve a sorte de não ser atropelado por nenhum carro e muito menos pelo ônibus. E claro, espera que também os outros passageiros estejam bem. Só que por mais que o prota fale isso tudo, a Lancia sabe que não é exatamente o destino. Isso não foi coincidência, foi pura habilidade. Algo que ela fica até encantada só de imaginar. O garoto soube muito bem o que estava fazendo. Se fosse ela no lugar dele, também não teria feito as coisas tão diferentes assim. A única diferença é que ela teria batido no cachorro. Ah, isso com certeza. Aquele vira-lata não teria escapado. Mas sabe o que deixa ela mais encantada ainda? O prota tá calmo demais. Ele acabou de passar por 2 quase mortes. E mesmo assim tá relaxado. A garota repara que batimentos cardíacos, respiração, velocidade de fluxo sanguíneo, tá tudo completamente estável e normal. Como se o garoto esse tempo todo estivesse apenas esticando as pernas. Bom, isso é algo que ela simplesmente não vai ignorar. Indo até o garoto e pegando na sua mão, ela pede pra ele esperar um minutinho. Eu sinceramente não entendo o motivo dela pegar na mão e pedir pra esperar um minuto. Mas deve ser pra realmente sentir batimento cardíaco de novo ou algo do tipo. Mas é aí que ela pesa o clima. Ela diz que o prota acabou de escapar de 3 acidentes fatais. O prota interrompe e diz, calma lá, como assim 3 vezes? Além do carro capotado, quais mais havia? Bom, ele diz que provavelmente ela se enganou muito, ou então contou errado. Eu acho que isso acaba mexendo um pouco com a garota. Mexendo um pouco não, na verdade mexendo pra caramba. Ela acaba endoidando, indo com um murro na cara do prota. É claro que o garoto também, apesar de ser tranquilo, também não é um otário, né? Vocês acharam mesmo que ele ia ficar levando soco por aí? O malandro joga sua mochila na frente pra não segurar aquele soco no meio da barriga. O pior é que o soco que a garota deu foi forte o suficiente pra outras pessoas escutarem. E até começa a se perguntar que barulho foi esse. Mal eles sabem que na verdade é uma doida de rua com muita força. Doida pra socar a cara do Shesheng. Na verdade, eu acho que não. Ela não queria socar a cara dele de verdade. Quer dizer, queria, mas não queria. Era tudo apenas um teste pra provar a força e a agilidade do moleque. Mas sabe o que é engraçado? Pelo visto não tinha outro jeito dela testar essa agilidade, né? Tinha que vir logo com um socão direto no moedor de cocô, se aproximando devagarzinho do prota. Ela diz que entende que o garoto não quer que todo mundo saiba da sua força, não é? Então pra ela não sair espalhando pra toda a cidade, que tal eles irem num lugar depois da escola? Um lugar mais reservado? Prota, não perca a oportunidade, rapaz. Se a menina tá pedindo pra ir pra um lugar mais reservado, vá. Pela cara dele já deu pra ver que ele não vai. Infelizmente, rapaziada, ele não pensa como a gente. Não, na verdade, por incrível que pareça, o moleque aceitou. Pelo visto ele realmente não quer que ninguém da cidade saiba sobre o seu segredo. A melhor opção realmente era acompanhar essa doida. Bom, conseguindo o que queria, a Lancia se despede do prota. Ela diz que eles se veem novamente aos meio-dia. Na verdade não, na verdade antes. Ela encontra ele daqui a pouco na sala de aula. Mas sabe quem tá observando e gostando disso tudo? Aquela maldita deusa Sudana. Pode parecer que não, mas as coisas estão começando a dar certo. O seu plano tá começando a se encaixar. Pessoas iguais ao prota. Ela já conheceu antes em outras vidas, quer dizer, em outros mundos. Tá bom, nenhum era tão chato quanto esse garoto, mas ainda assim são muito parecidos. Sabendo disso, ela também sabe que pessoas desse tipo não se importam com nada, muito menos com ninguém. Mas é aí que entra a jogada dela. Uma deusa pode simplesmente começar a criar vínculos, criar sentimentos. Assim, o prota vai estar ligado a outras pessoas. Com isso, ele começa a se importar com elas. E é aí que ele vai ficar entrelaçado. Sabe por quê? Quando a gente ama ou gosta de alguém, a gente se importa com ela. A gente quer ver ela bem, feliz. Isso acaba sendo um veneno psicológico. Vai chegar uma hora que a única coisa que o prota pode fazer é pedir um desejo. E é aí que a deusazinha ganha. Bom, chegando perto do Shesheng, ela pergunta sobre aquela mulher. Por algum acaso ele teria algum interesse amoroso nela? O prota diz que sentimento amoroso não é a palavra. Mas claro, ele se importa com ela. Isso porque depois dele ter conhecido a deusa, a primeira pessoa que apareceu foi ela. Isso tudo sem falar nas suas ações. A garota também agiu muito bem com ele. A deusa gosta de escutar isso. Maravilha. De acordo com o destino que ela mesma modificou, não só garotas bonitas aparecerão ao seu redor, elas também estão destinadas a desejarem o prota. Parando pra analisar, o moleque pensa que sabe aquela investida que a garota fez contra ele, não tinha a intenção de matar. Isso foi bem intrigante. Será que ela é apenas uma viciada em combate? Como é que ela tem tanta força pra dar um golpe tão forte, mesmo não querendo matar? Bom, não tem outro jeito. Aquela garota é uma ameaça. Então, o prota vai ter que eliminar ela. Sabe quem não gosta nada disso? A deusa. Tipo, ela queria que o prota se apaixonasse, não que eliminasse a mulher. O que passa na cabeça desse maluco? Bom, tempo depois, já na sala de aula, o professor tá passando a matéria no quadro. Enquanto isso, a Lancia não para de observar o prota. Tipo, ela até tenta, mas não consegue deixar de reparar no garoto. Quanto mais ela olha, mais interessada fica. E depois
Depois daquela aula, eles partiram pra aula de educação física. Aí que a garota se apaixonou mais ainda pelo prota. Na sua visão, o garoto é uma pessoa muito intrigante, mas sabe, ela não consegue explicar, mas seu coração tá acelerando e tem um calor subindo pelo seu corpo. O que diabos é isso que tá acontecendo? Que vontade é essa que ela não consegue segurar? Se isso continuar, ela vai acabar partindo pra cima do garoto. E na verdade, é isso que acontece. Mas assim que a aula termina, a garota já agarra no braço do prota. Ela diz pro moleque que chegou o momento, chegou a hora. O prota diz que tá tudo bem, ele já sabe. Ela não precisa sair puxando desse jeito. Mas sabe quem não gosta de ver isso? Não é a deusa, e sim os outros alunos. Tipo, como é que o prota conseguiu conquistar aquela deusa? Deusa no caso da arte marcial, é assim que todo mundo chama ela. Mas como ele fez isso? O prota, por outro lado, tá pensando em como é que ele vai eliminar essa doida. Ele queria fazer isso nesse exato momento, porém não pode. Tem muita gente ao redor e ele seria descoberto. Quem não entende na dica de nada é a deusa. Essa, no caso, a verdadeira deusa. Ela fica irritada porque o moleque sempre quer arrumar confusão. Porque, sei lá, não se apaixona, vai pra cama, fazer alguma coisa divertida, vai tomar um sorvete, cara. Precisa realmente querer eliminar a garota? Bom, chegando no local onde a Lancia quer levar o prota, ela diz que finalmente eles chegaram. Por outro lado, o moleque ainda tá meio irritado, porque no meio do caminho, ele não teve uma brecha pra fugir, muito menos pra eliminar essa doida. Mas é aí que ele percebe e pergunta se aquilo ali por algum acaso é um ginásio, é um campo de treinamento? Mas a Lancia diz que a sua vida foi só treino de artes marciais. Trazer o prota pra aquele lugar foi o jeito que ela conseguiu pra dizer algo pra ele. Sim, ela tem algo muito importante pra dizer, só não sabe exatamente como fazer isso. Mas apesar de não saber, ela tem uma ideia, que tal deixar os seus corpos falarem. Isso acaba sendo um jeito meio estranho de se declarar, mas pelo menos foi o jeito que a garota encontrou. A garota chama o prota pra ter uma batalha incrível, porém o garoto diz que não sabe como fazer isso. Quer dizer, não é que ele não saiba como lutar, mas sim deixar que seu corpo fale por ele. Essa história aí ele não sabe muito não. A Lancia diz que tá tudo bem, é só ele vir. Fora que de agora em diante, ele pode ignorar qualquer regra, pode usar o movimento que quiser, qualquer suporte, mas até se for do seu interesse, pode atacar cruelmente, aparecendo nos ombros do prota. A deusazinha fala pro garoto ir em frente, esse é o seu destino. Ou talvez ele possa estar pensando em outra coisa. Será que ele realmente quer eliminá-la pra silenciá-la? Isso também não é algo ruim. Afinal, ela pode ser uma lunática tentando matá-lo. Rapaz, eu não tô entendendo o papo dessa deusa. Ela não queria que o prota se apaixonasse? Agora já tá incentivando ele a eliminar a garota? Não tá fazendo sentido. Bom, eu acho que o que ela quer mesmo é que ele pelo menos suba no ringue. Os dois cenários pra ela tá ótimo. O prota de cara não queria muito cair nessa ideia. Mas fazer o quê? Ele diz pra Lancia que vai lutar, mas depois dessa briga. Ela promete não incomodar mais ele. Mas a Lancia, vendo que o prota realmente vai lutar, fica feliz da vida e tira o seu casaco. A garota diz que ela, Lancia, jura pela medalha de ouro do seu campeonato, que depois dessa luta não vai mais incomodar o prota. Quer dizer, não com a informação de que ele é forte pra caramba. Se preparando, o prota diz que tudo bem. Ela pode vir com tudo. Só que sabe, apesar da Lancia ter jurado, a deusa sabe que isso não vai acontecer justamente por conta do destino entrelaçado. Ela queria mesmo que o prota fosse tão fácil de manipular quanto a garota, mas ele é bem mais complicado. Bom, mas vamos deixar Deus um pouquinho de lado e focar na luta. A Lancia finalmente parte pra cima do prota. Ela tenta entrar com um soco, mas o garoto, com agilidade surreal, acaba desviando do golpe. É aí que fica nessa. Ela tenta bater, ele desvia. Ela tenta bater, ele desvia. A Lancia fica impressionada com isso, porque querendo ou não, ela não tá conseguindo acertar o garoto. E sabe o que mais deixa ela intrigada? Ele não tem tanta técnica de combate, mas mesmo assim consegue esvair dos ataques. Saber disso deixa o seu coração acelerado e o seu sangue quente. Um sentimento de impaciência fica cada vez mais forte, pulando pra se aproximar. Dessa vez a Lancia vem com a cotovelada. A garota diz que entendeu um pouco sobre o prota, mas quer mostrar pra ele o que ela é de verdade. O protinha, coitado, acaba vendo esse golpe super forte chegando, pra não tomar uma. Ele acaba decidindo fazer outra jogada. A Lancia, vendo aquilo, começa a comentar que finalmente tá vindo a postura que ele fez da última vez. Isso deixa ela empolgada pra saber qual vai ser o próximo movimento, ou até mesmo a próxima postura. Será que vem um golpe de espada ou alguma arma escondida? Ou talvez até uma arma secreta além da sua imaginação? Rapaz, tomara que seja uma surpresa inesperada. Quando chega pertinho de acertar o prota, a garota vê que ele tirou a mão da bolsa. Na hora ela não entende, mas também não dá pra parar a cotovelada. O garoto, ao invés de ter puxado uma arma, coloca a bolsa na frente. Só que o impacto foi tanto que o seu capacete voou, e a bolsa voou também. E consequentemente, o prota também voou. Tá, eu acho isso bem difícil de ter acontecido. O prota provavelmente quis ser derrotado. Ele cansou a garota um pouco e falou, tá bom, agora já chega. Eu tenho quase certeza que foi isso. Aí, ó, a deusinha confirma pra gente. Ela pergunta se o prota realmente vai fazer isso. Perder de forma descarada. O prota diz que sim, também não vai eliminar a garota
Prota porque ela não parece mais ser uma maníaca descarada. Ela só é meio doidinha, sabe? A melhor saída foi fazer ela se sentir entediada e depois deixar isso tudo pra lá. É assim que ele quer seguir com as coisas. Malantia descendo pergunta se por algum acaso o Prota tá machucado. Mas o que acabou de acontecer? O Prota responde que não foi nada demais. Ele só perdeu mesmo. Ele foi completamente derrotado. Mas é o esperado também de uma campeã, né? Uma garota realmente é muito forte. Porém, isso acaba não colando com a Lantia. Ela sabe muito bem que o Prota tá se segurando. A questão é, ele tá fazendo isso porque não tá bem? Bom, não tem problema. Ela espera ele melhorar. Apesar disso, o Prota fala pra Lantia que eles tinham um acordo. Era apenas uma rodada e depois disso ela pararia de o incomodar. Isso acaba pegando a garota de surpresa. Não era exatamente isso que tava nos seus planos. A batalha foi meio que sem graça. E agora ela não vai poder repetir. A Suldana começa a dizer pro Prota que tá impressionada. Ele tá mudando o acordo apenas para benefício próprio? Rapaz, isso acaba lembrando muito ela da sua juventude. Esse lado do garoto ela não conhecia. Se despedindo, o Prota diz que tá indo embora. Mas ele espera muito que de agora em diante ela consiga resultados ainda melhores nas suas competições. A Lantia diz que tudo bem. Ela vê o Prota por aí. Até pede desculpa por ter causado o problema. Bem triste, parando pra reparar. Ela percebe que arrastou o Prota pra academia e forçou o garoto a lutar com ela. É até natural que ele se assuste e pense que ela tá louca. Com a sua lágrima caindo no chão, a Lantia começa a avançar puta pra caramba, destruindo o chão. E quando eu digo destruindo, ela tá destruindo mesmo. E não é exatamente que ela esteja puta, mas sim triste. Ela diz que sente muito por tudo. Mas sabe, nesse momento, o Prota não tá preocupado com desculpas, e sim com as paredes se rachando. Se continuar assim, meu amigo, já era. O teto vai romper. Na verdade, isso não tá acontecendo somente com o teto, mas também com a porta, com as paredes. Tudo tá começando a desmoronar. Os alunos começam a tentar entender o que diabo está acontecendo. O que será que foi isso? Um terremoto? Assim, do nada? Mas é aí que a porta se quebra e eles começam a ver o Prota lá dentro, junto com a Lantia. Mas sabe, né? Um homem e a mulher trancado num cômodo sozinho, todo mundo começa a pensar besteira. Pra melhorar a situação, adivinha quem aparece no momento mais perturbador? A deusa diz que, pelo visto, essa garota é bem popular. Ela arrastou o Prota pra lá e agora todo mundo tá vindo pra ver o que tá acontecendo dentro da sala. Mas apesar disso tudo, a Lantia não dá mais muita atenção pro Prota e sim passa direto. A garota diz que sobre o que ela disse antes, o Prota não precisa se preocupar. Ela vai manter a sua promessa. De agora em diante não vai mais incomodar o Prota. O garoto não sabe exatamente o que falar nesse momento, então ele fica meio que calado, sabe? A Lantia, por outro lado, ainda tá do mesmo jeito, desmoronando em lágrimas. Como a garota tá bastante magoada, ela ainda vira pro Prota e diz que ele é um cara sem coração. Depois disso, saindo correndo, ela diz adeus. Apesar de toda essa comoção, o Prota se mantém tranquilo e estável do mesmo jeito. Vocês sabem que esse negócio de mulher não mexe muito com o garoto. O problema real do Prota agora é os outros garotos que estão se aproximando perguntando que diabos ele fez. Um deles até diz que a princípio, a Lantia tinha comentado que queria que o Prota usasse um item específico nela. Mas que tipo de treino intensivo eles fizeram ali dentro? O Protinha percebe que cada vez mais essa história fica mais confusa e mais embaraçosa. Mas sabe quem gosta de confusão e embaraço? A deusa. Ela ainda não saiu do pé do Prota. Ela debocha do moleque porque ele queria esse tempo todo sair de um problema e acabou arrumando um maior ainda. A partir de agora, esse é o destino do garoto. Não tem muito pra onde ele fugir. Vai ser surra com coça todo santo dia. A partir de agora, é o destino delas se apaixonarem pelo Prota. E também é destino dele se preocupar com elas. E sempre prestar bastante atenção. E pra melhorar, do começo ao fim, ele nunca conseguirá o que realmente deseja. Claro, a menos que ele faça um desejo. Aí a história já é outra. O Prota diz, se importar com elas? Talvez só um pouquinho. A deusa fica incrédula que ele realmente admitiu. Será que finalmente ela pegou ele? Mas sabe, o interesse dele meio que tem um motivo. Depois de ver todo o estrago que a garota conseguiu fazer no chão apenas se movimentando, isso minimamente chamou sua atenção. Mas Sudana pensa que é isso mesmo, é assim que deveria ser. Agora só falta convencer o Prota a realizar um desejo. Só que pra isso, vocês vão ter que comentar bastante pedindo continuação. Minha rapaziada, infelizmente eu vou ficando por aqui. Eu sei que essa obra é um pouquinho difícil de entender, mas espero muito que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa o like pro YouTube entender que você gosta dessa obra. Quando sair a parte 2, ele vai te recomendar. Bom, dito isso, agradeço a todos e fui!